Eu consigo ouvir no meu ouvido o profeta Gilson dizendo: Deus abala o que é abalável, para que o inabalável permaneça. Ei, existem situações que estão sendo abaladas, mas o inabalável vai permanecer. Por isso que Tiago diz: tendo de grande alegria o passado por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança tem que ter ação completa, para que sejais completo e perfeito, sem falta em coisa alguma. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu fico imaginando o que levou Isaías a andar quase 2 anos nu diante de uma nação, para denunciar o pecado daquela nação. Eu fico imaginando, irmãos, o que levou Sadraque, Mesaque e Abidnego a decidir entrar dentro de uma fornalha, sabendo que eles iam perder a vida. Eu fico imaginando o que levou Daniel a entrar dentro da cova dos leões. Eu fico imaginando o que levou a Paulo, um homem altamente inteligente, um homem talvez uma das segundas, era a segunda mente mais poderosa, mais inteligente daquela época, porque a primeira mente era Gamaliel. Mas sabe, ele disse: olha, quando eu entendi a Cristo, aleluia. Se alguns podem confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja. Mas quando eu me encontrei com Cristo, quando eu me encontrei com Jesus, todo o meu currículo perdeu o sentido. Sabe o que ele está dizendo? Todo o meu currículo, todo o meu currículo, todo o meu currículo, tudo que eu imaginava saber, tudo isso perdeu o sentido por causa da sublimidade. A expressão na Bíblia é sublimidade do conhecimento de Cristo. Ei, perca a sua reputação, mas não perca a presença. Muitos vão te chamar de louco, mas sabe, irmão, só um louco aprende a viver feliz em todo e em qualquer momento. Eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer estação. Eu sei ter e eu sei não ter. Eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, para onde ele iria, irmãos, era perseguição, era luta, como alguns irmãos dizem, né? Era luta, era pressão, era dificuldade. Para onde ele iria, irmãos, havia situações, mas ele não desistiu. Não desista por causa de uma cara feia do diabo. Ei, não desista por causa de um diagnóstico. Ei, não desista porque as coisas não estão acontecendo, porque Deus já falou na sua palavra: o final será maior do que o começo. Aleluia. Sabe, eu não sei como você entende o evangelho, mas eu costumo dizer que o evangelho é mais real do que a cadeira que eu estou sentado. O evangelho é mais real do que essa estrutura de pallet que eu estou em pé. O evangelho é mais real do que esse tablet que está na minha mão. O evangelho é mais real do que qualquer coisa. Oh, o Senhor é bom. Obrigado ao grupo de música, amém. Vou liberar vocês, amém. Aleluia, o Senhor é bom. Ele não muda, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Ele é mais real do que essa cadeira que você está sentado. Sabe, irmãos, eu tenho total convicção do que eu fui chamado para fazer. Amém. Amém. Eu me vi isso há muitos anos atrás e Deus me falou: você vai ser como uma chuva e você vai sair molhando lugares. Eu estava me relendo alguns livros que eu tenho
que eu tenho prática de ler durante o ano, eu encontrei um livro, e lá estava escrito justamente essa profecia, essa palavra que o Senhor tinha me dado há alguns anos atrás. E eu relembrei ela novamente. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai te usar de uma forma poderosa. O que Deus começou em você não vai terminar em você, Deus vai fazer em você e Deus vai fazer através de você. Amém. Mas eu quero, talvez, dar uma base bem rápida. E vai ser no 2.0 do WhatsApp hoje, tá bom? Você pode pegar comigo? Rapidamente, abre comigo em Isaías 10, 27. Se não conseguir abrir, o pessoal da mídia joga aí para nós. Vai ser um pouco mais rápido, mais fácil. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Ele vai dizer, acontecerá naquele dia que o peso, dependendo da versão, tem jugo, será tirado do teu ombro. Diga, será tirado do meu ombro. Você não nasceu para ter peso. Você está aqui? Sabe, uma vez que você nasceu, e de fato nós nascemos duas vezes. Nós nascemos da nossa mãe, do nosso pai. Jesus vai citar isso em João capítulo 3, quando ele diz o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Mas a Bíblia vai também dizer que nós nascemos de Deus. E se nós nascemos de Deus, todo jugo e todo peso foi despedaçado. Diga comigo, despedaçado. Existe uma versão que diz quebrado dos nossos ombros. Então, Deus não te criou para carregar nenhum tipo de peso. Não, Deus te criou para andar de uma forma leve. Não leviano, mas de uma forma leve. Você está aqui? Aí ele diz, o seu jugo do teu pescoço, o jugo que será despedaçado. Dependendo da versão, vai ter gordura ou unção. Diga unção. A unção é o poder de Deus que opera na minha vida e na sua vida. Você só é filho de Deus por causa da unção de Deus que opera em mim e em você. A Bíblia vai dizer, de fato, o apóstolo João vai dizer, ele diz, a unção que recebeste de Deus, ela é verdadeira e não mentirosa, e ela permanece em vós. Ela não veio e sai em momentos, não. A unção permanece na minha vida e na sua vida. A mesma unção que despedaçou todo o jugo quando você disse sim para Jesus, é a mesma unção que está operando na minha vida todos os dias. Existe uma unção para hoje, mas existe uma nova unção para amanhã. Você está aqui? A unção, ela precisa ser entendida e ela precisa ser tocada, mas eu vou avançar por causa do tempo para pegar o ponto que eu quero tratar. Isaías 61, versículo 1 e 3 ao 3, por favor. Aleluia. Isaías 61, Jesus vai dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Presta bem atenção nisso. Porque o Senhor me ungiu. Diga comigo, para. Amém? O ponto central desse versículo, irmãos, é que Jesus ele vai mostrar que havia, de fato essa profecia foi proferida, dita por Isaías 600 anos antes, cerca de 600 anos, antes de Jesus vir. Você está aqui? Antes do Messias vir, Isaías profetizou, ou falou essa profecia, dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Diga comigo, para. Amém? E ele vai dizer, para pregar boas novas. Diga comigo, boas novas. E guarda isso no teu coração. Amém, amém? Boas novas, irmãos, está relacionado com boas notícias. O que é uma boa nova? É que eu e você não precisamos carregar nenhum jugo. Vamos lá. Os pensamentos não podem ser excluídos, eles precisam ser substituídos. O diabo sempre vai engoldar com pressões, com situações, com problemas. Ele sempre vai potencializar problemas para que nós possamos olhar para esses problemas e achar que eles são maior do que nós imaginamos. Mas uma boa nova é, amém? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E Jesus ele disse, eu fui ungido para pregar boas novas. A única coisa que pode libertar a nossa vida é entender a palavra e pegar ela como uma verdade, como uma boa nova para a minha vida e para a sua vida. Vamos avançar. Aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Presta bem atenção.
Jesus, ele disse que ele foi ungido para, e ele vai falar sobre esses 3 pontos, 3 ou 4 pontos. Pregar boas novas, primeiro, pregar. Segundo, boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar quem? Os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. Diga comigo, todos os que choram. Um ponto bem interessante é que Jesus, ele disse que ele foi ungido para tudo isso, e ele termina dizendo para consolar todos os que choram. Como Deus não me consola? Através do Consolador, o Espírito da verdade, que nos guia, que nos conduz em toda a verdade. O Paracleto, aquele que está bem próximo, amém? Agora, versículo 3, que é o ponto principal, ele vai dizer: e a pôr sobre os que em Sião estão, de luto, uma coroa, em vez de cinzas. Aleluia. Na velha aliança, quando algum ente querido, um parente ou uma pessoa muito próxima, ela vinha a falecer, uma das formas de você reverenciar, de você mostrar que estava sofrendo, era você jogar cinza sobre o seu corpo. Em alguns momentos, eles rasgavam as suas vestes. Mas a Bíblia está dizendo que quando Jesus veio, a unção que veio com Jesus, amém? Ele diz: e pôs sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa, em vez de cinza. Diga comigo, coroa. O apóstolo Pedro vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmão? Aí a Bíblia vai dizer: óleo de alegria. Eu vou dizer de novo: óleo de alegria. Sabe, muitos de nós estamos precisando um pouquinho de óleo. Quando uma porta, quando uma fechadura está sem óleo, o que ela faz? Amém. Você abre para um lado, ela faz, abre para o outro. No primeiro dia, isso fica chato. No segundo dia, aceitável. No terceiro dia, o barulho está lá e você não está nem conseguindo perceber. Por isso que murmuração não é falar contra, mas murmuração é liberar expressões, ainda que não sejam inteligíveis, mas são expressão de insatisfação. Por isso que o povo, quando você vai olhar a velha aliança, eu estou fazendo um estudo no livro de Êxodo, quando você vai olhar o livro de Êxodo, e Deus vai tirar o povo do deserto, é bem interessante isso. E a Bíblia vai dizer que o povo estava sofrendo horrivelmente. Mas quando o povo chega em um determinado momento da sua caminhada, já tinham saído do deserto, já estavam vivendo o extraordinário de Deus, mas a Bíblia vai dizer que faltou pão ou faltou algo, foi um desses 2 momentos. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que o povo olhou para Moisés e disse: nós comíamos pão lá no Egito e nos fartávamos, e tínhamos em abundância. Isso não existiu? Para aquela geração, não. Porque aquela geração, ela estava sofrendo horrivelmente. Mas o murmúrio, ele rouba de nós a gratidão e libera dos nossos lábios, ainda que não sejam palavras, amém, entendidas, mas são expressões de insatisfação. Por isso que a Bíblia diz: entre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede a saída da vida. A tua boca vai falar do que o teu coração está cheio. Você está aqui, amado? Morte e vida está no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Seja grato por tudo que Deus fez. Não é satisfeito, mas é grato, porque a gratidão te leva para um novo nível. A gratidão te tira desse lugar e te coloca num lugar, irmãos, onde você com a sua própria força, você não poderia chegar lá. Amém? Existem promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. E o que seria uma promessa de Deus é aquilo que você não pode fazer com a sua própria capacidade. Porque se você pode fazer com a sua própria capacidade, com a sua própria organização financeira, isso não é promessa, isso é organização, isso é administração. Mas promessa é você atravessar o mar, quando você olha para as águas e elas estão lá, e Deus diz ao povo que marche. Você está aqui? Talvez, irmãos, em alguns momentos da nossa vida,
a gente precisa parar um pouco mesmo e fazer uma releitura. Você entende isso? E você vê a boa mão de Deus sobre a sua vida. Em cada momento. Deixa eu te contar uma experiência. Eu estou há 5 anos crendo no meu livro. Acho que dá um pouquinho mais, né, Lu? Luísa disse que dá um pouquinho mais. Crendo, confessando. Crendo, confessando. E eu recebi uma palavra agora no Rema, dando aula aqui, pela dona Cris. E ela chegou, ela é uma profetisa do Senhor. E ela trouxe uma palavra específica para isso. E eu disse, quando eu saí, ela não sabe de nada disso. Eu tinha escrevido, tinha mandado para um pessoal, para corrigir todo esse processo. E é bem interessante, porque quando Cris liberou aquela palavra, foi como um despertar. Ei, eu sou sua fonte. Você está aqui? Deus vai liberar palavras em momentos, em estações, amém? Em estações na nossa vida, não para nos fazermos se emocionar, mas para nos tirar daquela estação para uma nova estação. Você está aqui? E sabe, irmão, semana passada eu recebi uma ligação de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, um grande amigo, e ele disse, a gente conversou um pouco, e ele disse, pode ficar tranquilo, seu livro está caminhando, você não vai se preocupar com nada. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, existem coisas que Deus vai fazer, amém? Ainda que você não possa fazer, Deus vai fazer. Você está aqui? Agora ele vai te falar sobre óleo de alegria. Diga comigo, óleo de alegria. Sabe quando você sabe que sua porta está chiando? Ué. Você precisa jogar óleo lá. Como é o nome? White Lube, né? Você pega o White Lube e coloca lá. Tss. Agora você mexe aquela porta, ela vai para um lado e para o outro e o barulho sumiu. Sabe o que você precisa colocar? Alegria. Porque a alegria do Senhor não é a nossa força. Amém? Você precisa aprender a dar uma boa gargalhada no dia mau. Amém? Pastor, eu não estou crendo que é assim não. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Sabe, irmão, todos os dias eu preciso rir. Porque eu preciso confiar e crer que Deus está fazendo aquilo que eu não estou vendo. Mas vamos avançar. Em vez de pranto, vestes. Vestes de quê? Monteiro nos colocou em problema aí. Ele vai investir R$30 hoje, irmãos. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu fiquei pretinho ali, nervoso. Vou combinar com a Lua. Eu vou liberar 15. Amém. Amém. E trago o troco, amém. Vestes de louvor. Ei, deixa eu te dizer, irmãos, eu tenho falado isso constantemente. O ambiente que você está indo determina determina como você vai se vestir. Deixa eu te dizer isso. A pior coisa que tem na nossa vida, irmãos, é um sentimento de vítima. Você não precisa que alguém tenha pena de você. Você precisa se levantar com a palavra e dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque tudo que não é tratado cresce. Amém? Vestes de louvor. Não venha para a igreja com veste de luto, de tristeza. Não, porque isso não vai mudar a sua vida. Ainda que você diga, não, hoje eu vou só porque, só hoje. Quando você chegar ali, troca as vestes. Vestes de louvor. Amém. Sabe, irmãos, isso vai mudar a sua perspectiva, isso vai mudar a sua forma de ver as coisas. Vestes de louvor. Aí ele vai dizer, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Uau! Isso não é um sobrenome, Carvalho. Não,
Mas ele fala sobre uma planta. Você está aqui, o carvalho é uma planta com um tronco bem largo. E que por mais situações que se levanta, ele está lá plantado. Vamos lá. Se qualquer coisa te move, é porque o agricultor que te plantou não foi ele. Amém. Amém. Vamos avançar um pouco mais. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis 17. O Senhor é bom em todo o tempo e o tempo todo. Oh, aleluia. Meu Deus. 1 Reis 17, ele diz o seguinte. Todos acharam? Versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esse texto talvez seja um dos textos mais emblemáticos, porque todo profeta, e principalmente na velha aliança que você vai encontrar, quando ele ia trazer uma palavra para alguém, da parte de Deus, o profeta na velha aliança, ele era um porta-voz de Deus. Era como se de fato de fato Deus falava com o profeta. O processo era o seguinte: o povo oferecia sacrifício ao sacerdote, amém, pedindo uma resposta, e Deus respondia ao povo por meio do profeta. O profeta era um porta-voz de Deus. E quando o profeta ia trazer uma palavra da parte de Deus, geralmente ele usava essa expressão: assim diz o Senhor. Assim Deus mandou vir aqui trazendo uma resposta sobre isso. Mas nesse texto específico, a Bíblia diz que Elias olhou e disse: segundo a minha palavra. Quando Elias viu a condição espiritual daquele povo, a idolatria que aquele povo tinha se lançado, Elias liberou uma palavra de juízo para aquele povo. E sabe o que é interessante, amado? Que Deus cumpriu exatamente aquilo que Elias tinha dito. Alô? Aonde eu quero chegar, irmãos? Elias estava numa velha aliança. Imagina eu e você que estamos numa nova aliança, baseada em superiores promessas. O que eu e você falamos, amado, tem poder no reino espiritual. Versículo 2, vai lá. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: agora Deus fala com Elias e vai dizer: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. É bem interessante porque o contexto vai mostrar que Elias começou a ser perseguido por Jezabel, que era uma sacerdotisa, amém? E esse homem, e Acabe, que era o marido dela, amém, que era o rei, começou a perseguir Elias, e Elias agora estava sofrendo, poderia ser morto por causa dessa palavra. Aí Deus vem para Elias no versículo 2, e vai dizer, versículo 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás, versículo 4, da torrente, e ordeneis aos corvos que ali mesmo te sustente, diga, te sustente. Presta bem atenção nisso. Quando Deus dá uma direção, Ele libera a provisão. Toda provisão, irmãos, está na obediência. Deus chegou para Elias e disse: vai para Querite. Aonde é que estava a provisão em Querite? Se Elias tivesse decidido ir para um outro lugar, a provisão não estava lá. Amém. Agora, sabe uma coisa bem interessante, amado? É que, por mais que tivesse situação, Deus primeiro, antecipadamente, antes da pressão, Deus já, amém, supriu a provisão. Eu vou te dizer uma coisa. Seja qualquer situação que você esteja enfrentando na sua vida, Deus já tem a resposta. Deus já tem a provisão. Vamos avançar um pouco mais. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. O lugar mais seguro, irmãos, é estar onde Deus nos colocou. Você está aqui? Se você está nessa igreja hoje, o lugar mais seguro é plantar suas raízes onde Deus te colocou.
Se você plantar suas raízes onde Deus te colocou, você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido e você vai viver o melhor dessa terra que Deus tem para a sua vida. Amém? Então eu costumo dizer que a coisa mais importante da nossa vida, irmãos, não é o quanto vamos ganhar, ou onde iremos trabalhar, ou aonde os nossos filhos irão estudar, mas é aonde iremos congregar. O que Pedro disse para Jesus: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe algo, amado? Você não temos saídas. A melhor saída é permanecer com o Senhor. Versículo 5, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia de onde, irmãos? Amém. Toda vez que nós obedecemos à direção do Senhor, nós iremos desfrutar de milagres extraordinários. Vamos lá. Presta bem atenção. Deus ainda opera milagres. Você está aqui? E talvez você olhe e diga: rapaz, tudo que eu queria ver é um milagre. Você está vendo um milagre aqui, você está vendo um milagre ali, você está vendo outro milagre ali, você está vendo um milagre ali no meio, você está vendo um milagre ali atrás. Para onde você olha, você vê milagres. E o que é milagre? É intervenções divinas, irmãos. No plano natural, deixa eu te dizer uma coisa. Existem intervenções divinas. Existem intervenções divinas. Aleluia. Agora, mas passado alguns dias, versículo 7. A torrente, aconteceu o que, irmãos? Secou. É porque na tua versão aqui está ribeiro, né? O ribeiro secou. Por quê? Não tinha havido chuva na terra. Agora, quem mandou Elias para Querite? Espera aí. Quem mandou Elias para Querite? Mas a Bíblia diz que aqui o ribeiro secou. A Bíblia também diz que secou porque não havia chuva. Uma das coisas mais importantes na nossa vida espiritual é discernirmos o tempo e o modo de todas as coisas. Não fique em um lugar onde Deus não está lá. Eu vou dizer de novo. Não fique em um lugar onde Deus não está lá. Onde a direção não está lá. Porque você e eu não somos insubstituíveis. Mas se Deus estiver lá, por mais desafio que esteja, deixa eu te dizer, vai ter suprimento, vai ter abundância, vai ter graça. Aleluia. Aleluia. Versículo 8. Então lhe veio a palavra dizendo. Agora volta comigo. Foi Deus que conduziu Elias para Querite. Só que no versículo 9, versículo 8, a Bíblia diz: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo. O que aconteceu em Querite? Ele tomava água do ribeiro, e os corvos lhe traziam pão e carne. Você está aqui? Então Querite, Elias estava vivendo algo extraordinário. Algo sobrenatural. Ele não precisava se preocupar com comida, porque tinha um iFood de asa. Quando diz corvos, eu só me lembro do corvo do pica-pau, né? Que lhe traziam pão e carne. Agora, Elias podia ter olhado e ter dito: e agora? O que é que vai ser de mim agora? O Senhor mandou eu ir para Sarepta. Deixa eu te dizer, a provisão nunca teve em Querite. A provisão não era o ribeiro. A provisão sempre foi Deus. O ribeiro era apenas o meio. Vamos lá. A tua fonte nunca foi teu salário. A fonte é o meio.
Vou dizer de novo. A tua fonte não é o teu trabalho. O teu trabalho é o meio. A tua fonte é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Elias podia ter dito, rapaz, aqui está muito confortável, porque tem um corvo me alimentando. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor e disse, ei, sai desse lugar confortável e vai agora para Sarepta. Versículo 9, dispõe-te. Diga, dispõe-te. O que é que Deus está dizendo? Fica de pé. O significado de dispõe-te é, fica de pé, se levanta. Sai desse estado de dependência. Vai agora para Sarepta. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, pelo Espírito. É tempo de você viver coisas novas no Senhor. Sai dessa normalidade. Sai dessas incapacidades. Sai dessas impossibilidades. Dispõe-te. Então se levantou. Então ele se levantou e se foi para a Sarepta. Chegando à porta da cidade. Diga comigo, a porta da cidade. Em João capítulo 10, Jesus é o quê? Jesus é o quê? Eu já falei isso diversas vezes. O que é uma porta? Misericórdia, eu já falei diversas vezes e vocês ainda não sabem. Dá um acesso ao ambiente. Mas o significado de porta é um objeto que separa um ambiente do outro. Se eu passar por essa porta, eu saio desse ambiente e eu entro em outro ambiente. Vem cá, Monteirão. Vamos dizer que o senhor, como o senhor está estragado. Eita, benção demais, né? Homem bom. Senhorzinho maravilhoso. É só um exemplo. Amém. Aleluia. Eu vou fazer scratch. Aí ele diz, então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta. Diga comigo, a porta. Jesus vai dizer em João capítulo 10, que ele é a porta, eu sou a porta. Se alguém passar por mim, entrará e sairá e achará o quê? Agora eu te disse que a porta é um objeto que separa um ambiente do outro. Vamos dizer que o Monteiro é uma porta. Você está aqui? Jesus disse, se alguém passar por mim, entrará e, diga, sairá. Eu não tenho como passar ou como ir para o lado de fora. Isso não foi o inimigo não, amém? Se eu não sair daqui do lado de dentro, você está aqui. O que é que Jesus está dizendo? Uma vez que você passar por essa porta, que sou eu, você saiu, abre a porta. Ui, não, assim não. Uma vez que você passar por essa porta, você sai da impossibilidade e você entra na possibilidade. Você sai da falta e você entra na bênção. Você sai da incapacidade e você entra na capacidade. Você sai, você está aqui, da doença e você entra na cura. Você sai da falta e você entra na prosperidade. Obrigado, Monteirão. E achará o quê? Diga, pastagem. Deixa eu dizer algo para você. Deus não tem nada limitado para você. Vou dizer de novo. Deus não tem algo limitado para você. Deus é um Deus ilimitado. Deus é um Deus que vai fazer infinitamente mais. Se prepare para viver coisas que talvez o teu dinheiro não dê para pagar. Mas Deus vai proporcionar. Aleluia. Cadê o pessoal da música? Pode vir. Aleluia. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva. Ele a chamou e lhe disse, trazei-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-lo, ele a chamou e lhe disse, trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Olha que coisa impressionante.
Uau. Versículo 11 diz: indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse. O que aconteceu aqui foi que Elias olha aquela viúva apanhando uns pedaços de madeira para fazer um fogo. E é bem interessante, porque ele chama ela e diz: ei, arruma um copo com água. E a Bíblia vai dizer exatamente isso, que indo ela buscar, ele disse: traz também um pão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Elias olhou para aquela mulher, ele diz: era uma pobre viúva. A visão de Elias mostrava o quê? É uma incapaz. Há uma incapacidade, há uma impossibilidade. É uma pobre viúva. O diabo sempre vai potencializar aquilo que você está vendo como se fosse o final da tua história. Mas eu posso te dizer por experiência própria, os que os teus olhos estão te mostrando, não é o que vai ser o final da sua história. Porque aquilo que os olhos não viram, e aquilo que os ouvidos não ouviram, e o que não penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho ao respeito de vocês, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. E eu declaro uma nova estação se iniciando na vida de vocês. Eu declaro um novo tempo. Um novo tempo. Aquilo que vocês não podem, a graça e o favor de Deus vindo sobre a vida de vocês. Se preparem para viver milagres. Quando Elias viu aquela mulher, ele disse: é uma pobre viúva. Mas sabe de algo? Se preparem. Se preparem. É um tempo de trocar as vestes. Aleluia. Óleo de alegria. Obrigado, Pai, pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro a tua graça e o teu favor. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e o morramos. Uau! Deus está mudando cenários. Deus está mudando cenários. Talvez o cenário que você está vendo é um cenário de limitação. Mas eu conheço um Deus que faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. O que é impossível para Deus? Não existe nada impossível, pois eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E se você crê na minha palavra, você vai viver o extraordinário. É tempo. É tempo de desistir. É tempo de desistir do que você acha normal e se apegar com o que Deus tem falado. É tempo de abrir mão de coisas para que você desfrute de coisas. Pois se o Senhor quer fazer algo poderoso na sua vida, meu irmão, eu não sei sua história, mas eu sei de uma coisa: o Deus que eu sirvo, Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você se permitir, você vai viver coisas que talvez o teu dinheiro não dê para pagar. É tempo de abrir mão de coisas, só para viver o que Deus tem para você, só para permitir
que o Deus que fez uma vez, Ele faça de novo. Não importa o que ficou para trás. Não. Deus vai fazer algo novo. De novo. Amém. Vamos avançar um pouco mais. Agora, olha que coisa impressionante. Versículo 13. Ele diz: Elias lhe disse: Não quer, irmão? O que Elias está dizendo? Não fica preocupado com esse cenário que você está vendo, não. Não fica com medo desse cenário que você está vivendo, não. Não temas. Não defina a bondade de Deus por causa de uma estação que você está vivendo. E deixa eu te dizer isso. Uma falta hoje pode se manifestar como uma falta ou como uma oportunidade de Deus operar milagres. O relatório dos discípulos é: nós não temos o que dar de comer ao povo. Aí Jesus olha para eles e diz: o que você tem? Vamos lá. Aleluia. Porque o texto fala sobre a multiplicação dos pães. E segundo o nosso professor de matemática, Wilk, 0 vezes 0 é 0. Os discípulos podiam ter dito: nós não temos nada. Multiplicar nada do nada ia dar nada. Mas Jesus disse: o que é que você tem? Não, nós temos um pão e uns peixinhos. Ele disse: trazer. Vamos lá. Toda pressão que você estiver passando, principalmente financeira, você precisa aprender a semear. E eu vou dizer isso com tanto temor e com tanto zelo. Nós, como igreja evangélica, Verbo da Vida de Intermares, nós precisamos aprender sobre o poder da semeadura. Nós precisamos aprender a semear na vida de outras pessoas. Nós precisamos aprender a semear na vida de ministros. Nós precisamos aprender, porque quando você semeia, você toca a unção que há na vida daquela pessoa. Nós precisamos aprender a semear na obra. Mas a igreja está muito bem, a gente não tem crise financeira, tudo que a gente vai fazer tem recurso em caixa. Mas quando eu não permito que o povo seja participante, eu privo o povo de subir um nível na sua fé. Você está aqui? E eu estou te dizendo isso com tanto zelo e com tanta pureza, irmãos. Porque a semeadura, irmãos, é uma oportunidade sua de tocar no sobrenatural de Deus. Por isso que quando nós falamos sobre dízimo, nós não queremos tirar nada de você. Não é. Nós estamos te dando uma oportunidade de você subir de nível na sua vida espiritual. É melhor se apegar a uma promessa do que ter um bom plano. E eu não estou dizendo que um bom plano não é bênção, amém? Mas quando você se apega à promessa, os teus planos podem não dar certo, mas a promessa vai se cumprir na tua vida. Versículo 13, não é isso que nós estamos? Ele diz: Elias lhe disse: não temas, vai e fazes conforme a tua palavra. Porém, fazer disso primeiro para mim. Se Deus for tua prioridade, as demais coisas vão te alcançar. Se Deus for tua prioridade, as demais coisas vão te alcançar. A gente que está envolvido com a igreja local, a gente conhece diversas pessoas que estão vivendo diversos desafios. E se eu fosse dar o microfone, diversas pessoas iam contar diversos milagres que elas estão vivendo, porque elas decidiram colocar Deus em primeiro lugar. O que o profeta disse para essa mulher: olha, eu entendo o teu cenário, eu entendo que não tem suficiente, eu entendo que essa é a última refeição sua e do seu filho, mas eu quero te fazer algo. Faz primeiro para mim.
Se Deus for tua prioridade, a falta nunca vai se estabelecer na tua vida. Ela pode chegar e bater a porta, mas deixa o favor de Deus atender. Deixa o favor de Deus atender. Se prepare, meu irmão. Você e sua família. Vocês vão prosperar como nunca prosperaram. Eu quero declarar uma nova estação sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Vocês são uma bênção na nossa igreja. Vocês são uma bênção na nossa igreja. Vocês são uma bênção na nossa igreja. Eu quero te dizer, você vai se mover numa unção de ensino tão poderosa. Deus está fazendo em você e Deus vai fazer através de você. Oh, e eu quero te dizer isso. Ele é a sua fonte, seu socorro bem presente. Ele é aquele que te supre de bem e nunca vai ter falta sobre a sua casa. Eu declaro uma nova estação sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Mais e mais. Ele diz: trazei-me para um bolo pequeno para mim. Um bolo pequeno. Trazei-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. O próximo versículo, vamos lá. Porque assim diz o Senhor. Pega isso. O profeta agora olha para a situação e diz: se você obedecer, tem uma palavra da parte de Deus para operar na sua vida. Vamos lá. Se você obedecer, ousar crer no que eu estou dizendo, tem uma palavra de Deus que vai te encontrar. Se você ousar crer no que você tem ouvido, tem uma palavra de Deus que vai te encontrar. Porque todo aquele que tem uma fonte não tem falta. Ele diz: porque assim diz o Senhor de Israel. Igreja, verbo da vida de Intermares. A farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija secará. Agora, sabe o que eu amo desse versículo? Até ao dia. Diga comigo, até ao dia. O que é que Deus está dizendo? O que é que o profeta está dizendo para essa mulher? Deus está te garantindo nessa estação: não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Mas você não vai viver de farinha e de azeite, porque vai chegar um tempo de chuvas. Ei, eu vejo isso muito forte no meu espírito. Eu consigo perceber as primeiras gotas caindo. Eu consigo perceber as primeiras gotas molhando você. Está aumentando, está aumentando. Ei, não se preocupe, diz o Senhor, porque eu quem cuido de você.